Olá, meu querido irmão e irmã, estamos novamente aqui com a graça de Deus, transmitindo uma palavra de fé, de esperança para o teu coração. Todos os dias, às 15 horas e às 22h30, aqui na TV Alfa Ômega. Nos ajude a transmitir essa palavra para os seus amigos, para os seus irmãos, que nós possamos ter a alegria de continuar sempre presente, levando algo que venha alimentar a tua fé, ok? Hoje nós vamos falar de um tema bastante agradável, mas de suma importância, que é a respeito de nós termos uma amizade com Jesus. Nós sabemos todos que vivemos num mundo em que o egoísmo, o individualismo tem tomado conta das pessoas. E quando nós pensamos na essência da criação de Deus, quando criou o homem, ele já no primeiro instante, ele pode dizer isso, não é bom que o homem fique só. Então ele projetou a figura do homem como sendo um ser social, que venha ter um relacionamento não só com Deus, mas também com os seus próximos. E nós vemos que o mundo começou a trabalhar uma ideia diferente disso, e hoje cada vez mais as pessoas se tornam individuais. Eu sou de um tempo que se dizia que amigos se preenchia uma palma de uma mão. E hoje está difícil encontrar amigos verdadeiros que possam preencher uma mão. E eu penso nisso porque eu vejo que as pessoas, de alguma maneira, elas querem se aproximar das outras, mas se sentem desmotivadas, porque hoje em dia é difícil encontrar pessoas sinceras. Mas eu estou aqui te dizendo que Deus tem, de alguma maneira, um desejo disso, é começar com a amizade com Ele próprio. Porque quando nós falamos de amigo, nós estamos falando de alguém que você tem plena confiança. Então, eu quero te dizer que, embasado lá no Salmo 1, onde que diz e orienta nós não sentarmos à mesa de escarnecedores, da mesa de pessoas que nós não podemos confiar, ao contrário disso, Jesus estimula que nós tenhamos amigos, amigos verdadeiros. Eu tenho um pequeno relato que eu quero deixar registrado. A minha irmã mais velha, a Rosana, ela tem uma situação que me chega a saltar os olhos, porque ela já é uma senhora de 60 anos e ela ainda mantém 3 amizades de pessoas que eram colegas dela do primário. Eu fico assim extremamente feliz quando eu vejo que ela conseguiu ao longo de tantos anos manter uma amizade tão verdadeira que pudesse durar tanto tempo, né? Muito diferente dos dias de hoje. Eu particularmente não tenho essa felicidade de ter trazido da minha infância amigos até o dia de hoje. Mas vamos lá. Jesus, ele escrevendo em João, capítulo 15, do verso 13 ao 16, ele passa uma ideia do valor da amizade como sendo superior a todas as coisas. Veja que falamos de uma amizade sincera e real. Quando ele escreve, João lá, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O que lhe ordeno, já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo. Veja que palavra tão importante que Jesus nos fala a nosso respeito. Muitas pessoas valorizam o senhorio de Jesus na sua vida. É muito importante sermos servos, porque sabemos reconhecer o valor que Jesus tem em nossas vidas, porque a partir do momento que Ele assume a cruz em nosso lugar, Ele de fato se torna Senhor da nossa vida. Mas aqui, Ele coloca a amizade num nível superior a ser um serviçal.
Isso é tão importante, ele declara aqui assim, olha, o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo, ele conhece de fato aquilo que o seu senhor, porque no caso de Jesus, ele se faz conhecer, ele se faz revelar tudo para os seus amigos. Então nós temos um entendimento que a amizade é algo infinitamente maior do que ser servo. No caso de Jesus, ele mostra que a maior prova da amizade que ele tem para conosco foi quando ele assume os nossos erros e ele se permite ter a morte de cruz. A morte de cruz, além de ser uma morte dolorosa, porque não era uma morte instantânea, era uma morte que levava horas, existia também o caráter que transcende a morte física, que era o caráter pejorativo ao extremo. Nós sabemos que os romanos praticavam a morte de cruz por os principais inimigos. Era muito vexatório expor uma pessoa ali, e normalmente eles colocavam num lugar alto, como é o Gólgota, e ali todas as pessoas que passavam ao longo daquela estrada viam o corpo dependurado ali, sofrendo numa angústia infinita. Esse era o propósito da morte da cruz, diferente de que muitos que morriam ao fio da espada, então era uma morte instantânea. A morte da cruz era uma morte que tinha muito mais do que simplesmente provocar a morte da pessoa. Pois bem, Jesus mostra o grande amor, o como ele foi de fato amigos de todos nós, quando ele assume isso para si. E temos que dizer também de uma maneira bem direta, e quando nós ainda éramos pecadores. Porque hoje alguém pode dizer, Jesus fez isso porque você é bonzinho, você está na igreja. Não, ele nos amou no primeiro estágio de pecado, de distância de Deus. Mas agora nós vemos que isso é diferente. Jesus mostra aqui nesse versículo o quanto é importante nós fazermos sua vontade, porque ele põe uma condicional: e sereis meus amigos se fizeres o que vos ordeno. Então, a verdadeira prova também do amor é fazer a vontade de Deus, porque o verdadeiro amigo é aquele que quer estar junto, quer participar de tudo que o amigo proporciona. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que a melhor maneira de sermos fiéis a Deus, de queremos manter essa amizade que só nutre em nós coisas boas, é fazendo aquilo pelo qual Jesus deixou como ensinamento. Então, o verdadeiro amigo é aquele que quer compartilhar tudo o que o outro falou, deixou. Então, nós cristãos, nós temos que ser imitadores do nosso amigo Jesus. Tudo que ele fez, temos que ter no nosso viver uma prática igual. Por isso que os cristãos são chamados assim, como imitadores de Cristo. Então, dessa forma, eu quero dizer para todos vocês que querem ter a amizade de Jesus, temos que primeiro aprender a fazer as coisas que ele fez. Então, amar como ele amou, e uma série de práticas que estão contidas no Evangelho de Cristo. Muito bem. Outra maneira relevante de enxergarmos essa amizade com Deus é que, quando amamos Deus, amamos Jesus de tal maneira, sermos chamados de amigos, isso de forma indireta vai nos render coisas muito importantes nessa nossa amizade com Deus. Como, por exemplo, a satisfação, a alegria. Quando você tem um amigo verdadeiro, você tem prazer de estar com ele, porque ele te proporciona prazer. A conversa dele é agradável,
a presença dele é agradável, então provoca uma satisfação. Quando nós somos amigos de Jesus, dessa maneira também temos essa convivência com Jesus. Estar com ele é extremamente agradável, a presença dele nos preenche. E não é só isso, a amizade com Jesus ela vai render para nós confiança, motivação. Então eu quero nessa oportunidade te convidar a você ter não só o senhorio de Jesus na sua vida, mas também ter uma amizade sincera e profunda. Você será objeto dessa amizade, uma pessoa bem-aventurada, com certeza. Então, meu amado, eu encerro essa pequena dica para você. Busque conhecer Jesus e fazer dele um amigo verdadeiro. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus.